Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre prepare-se, pois a volta de Jesus se aproxima. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que pause o vídeo agora e curtam ele agora. Pause e curta. E aqueles que não se inscreveram no canal ainda, já aproveita e se inscreve também. Agora. Pausou, curtiu, se inscreveu. Já. Fizeram? Ótimo. Agora, quando acabar o vídeo, não esqueça de compartilhar. Tá? É muito importante para que esse trabalho missionário vai longe, vai adiante. Tem gente que precisa ouvir essas mensagens, está precisando, está passando por muito difícil. E às vezes uma mensagem dessa traz um conforto. Tá certo? Então vamos transmitir, ajuda que essas mensagens vão para frente. Para isso precisa da cooperação de vocês. Tá certo? Vamos lá. Queridos irmãos, vários sinais vêm demonstrando que a volta de Jesus se aproxima. Mas a maioria das pessoas ignoram esses sinais e mais, tem ainda cientistas que querem dar, dar um significado para o acontecimento. Então ficam dando a entender que ali é uma coisa natural, o porquê aconteceu isso, por causa de um fenômeno da natureza, aconteceu isso, aquilo, outro. Tudo bem. Mas quando você viu o que aconteceu esses dias, que no deserto, lá na Arábia, caiu neve, caiu gelo, os caminhos andando no gelo, você vê que algo está errado. Porque no deserto nunca na vida ia cair neve. Tá certo? Então, não tem como. Quando você vê que no Brasil tá tendo um ciclone atrás do outro, coisa que nunca aconteceu. Essa época do ano aqui já é para dar calor, e nós estamos tendo frio, nós estamos tendo variação de temperatura, coisas que não são comuns nessa época do ano. Lugares que nunca teve terremoto estão tendo. Lugares que já tinham terremoto, tiveram terremoto de uma magnitude que nunca aconteceu. Essa enchente do Rio Grande do Sul nunca aconteceu a esse nível. Já houve uma enchente há mais de 30, 40 anos, mais de 50 anos atrás, 60. Porém, foi uma enchente muito menor, mais de 70 anos atrás, né? Mas foi uma coisa bem menor do que isso. Ali chegou a casas com água a mais de 3 metros acima das casas, só na quantidade de água. Tudo isso é sinal que a volta de Jesus se aproxima. É sinal que o fim se aproxima, né? E as pessoas estão negando esses sinais. Quando você lê em Apocalipse, está escrito que fenômenos naturais que jamais haviam acontecido, ou se tivesse acontecido não naquela magnitude, iriam acontecer antes da volta de Jesus, quando estivesse próximo da volta dele. Em breve a segunda besta irá surgir. E você está preparado para recebê-la? Está preparado para a volta de Cristo? Está preparado para ser salvo? Ou será que ele vai te pegar de calça curta e você vai ficar perdido? Não adianta nada, queridos irmãos, a gente está preparado o tempo inteiro. Mas naquele momento que Jesus voltar, a gente está perdido. A gente vai ficar para trás. Por isso a importância de estudar a Bíblia diariamente, por isso a importância do alimento espiritual, por isso a importância de ser uma pessoa fiel a Deus, por isso a importância de viver bem, por isso a importância de não causar discórdia, por isso a importância de aprender o autocontrole, por isso a importância de evitar discussões. Por isso, a importância de estar unido com a família, pois você pode ser o elo que Deus necessita para trazer pessoas da sua família para Deus. Você, como exemplo, pode servir de exemplo a pessoas da sua família para Deus. Tá certo? Então, nós precisamos de ser o exemplo. Tá certo? Vamos ser o exemplo. Tá certo, gente? Então, nós temos que ser o exemplo para Deus. Nós temos. Nós temos que aprender que Deus quer da gente.
Não adianta a gente ficar sendo rebelde, porque Jesus vai voltar e nós vamos ser destruídos, vamos lá de fogo e enxofre depois da morte eterna. Por quê? Por rebeldia, pelo prazer de comer algo que não é para ser comido, por um prazer de uma relação sexual fora do casamento, ou de uma fornicação aí com alguém que você nunca viu na vida, por um prazer, por uma coisa de vestir uma roupa extravagante, por fazer malvadeza para os outros, por um egoísmo de dividir algo com uma pessoa. Por quê? Seja qual for o motivo, está na hora de a gente acordar. O fim está se aproximando. Veja que todos os meus vídeos eu coloco ali, breve Jesus voltará. Para chamar a atenção mesmo, porque breve ele voltará. A descrição do vídeo é, breve Jesus voltará. Tá certo? E ele vai voltar em breve. Então, vamos vamos estar prontos para essa volta. Como as, as donzelas lá, as moças virgens que estavam esperando o noivo, né? As moças estavam lá, acho que eram 10, né? 5 estavam esperando o moço, 5 estavam preparadas, tinham lamparina, tinham óleo extra, e outras 5 só tinham lamparina. Quando as lamparinas começaram a falhar, elas pediram um pouco de óleo, e elas não podemos dar, que só temos para nós. Aí elas tiveram que sair para ir buscar. Nisso chegou o noivo, levou aquelas que estavam ali. Quando elas chegaram, a porta lá do carro do noivo, da coisa estava fechada e elas ficaram para trás, porque estão pegas despreparadas. Isso está escrito num dos evangelhos, ou em mais de um até, não sei. E foi uma parábola contada por Jesus. Então, queridos irmãos, estejam preparados, pois o Rei dos Reis, o Salvador, o Libertador, o Deus Filho está voltando para nos buscar. A promessa dele vai se cumprir, a profecia vai se cumprir. Ele disse: eu vou lá, pois a casa do meu pai tem muitos quartos. Eu vou prepará-los e depois voltarei para buscá-los, que onde eu estarei, vocês também estarão. Lembre-se disso. Eu já falei vários vídeos aqui falando das leis de Deus, do que tem que ser feito, da bondade, do amor, da misericórdia, da caridade. Por exemplo, quantos de vocês que estão me ouvindo doaram alguma quantia para o Teleton que acabou de acabar agora, sábado de madrugada, para domingo? Quantos? Eu posso dizer para vocês, eu doei. E doei uma boa quantia, não doei mais porque eu não posso. Mas eu doei R$ 100. Tá certo? Eu doei R$ 100. Por quê? Porque tem crianças que estão precisando, adultos, pessoas que estão acidentadas que precisam de socorro. Entendeu? Você sabe se amanhã você vai precisar da CD, por exemplo? Você não sabe. Olha aquele homem, por exemplo, que teve aí nos últimos anos a CD aí do Eleton, que ele contou a história dele, ele era dentista, ele foi visitar a mãe, estava voltando para casa, e aí furou um pneu, ele parou o carro na estrada, por causa do pneu furado, ele abaixou para olhar o pneu, caiu para trás, tinha uma ribanceira, ele bateu com a coluna lá num tronco, alguma coisa, quebrou a coluna e ficou paralítico. E precisou da CD para recorrer. Quem garante que não vai acontecer com a gente? Não é porque hoje nós estamos sãos que vão estar a vida inteira. E garante que eu ou qualquer outra pessoa possa ter um filho com deficiência? Ninguém garante nada, ninguém está livre de nada. Então nós precisamos ajudar. Isso se chama misericórdia, caridade, se chama generosidade, se chama amar ao próximo, como Jesus ensinou, amar ao próximo como nós mesmos. Tá? Se você tem um pé de fruta na sua casa, você divide com seus vizinhos, ou com pessoas que precisam, ou você deixa cair no chão e estragar um monte. Hã? Eu divido. Quando meu pé de caqui aqui está carregado, eu divido com a minha prima, com a minha tia, com a minha outra prima, com a vizinha ali embaixo, com outro vizinho, com outro vizinho, com outro vizinho. Tá certo? Por quê? Eu vou perder. Então eu divido. E eu deixo de comer caqui por isso? Não, eu também como. Bastante. Por quê? Porque Deus, ele dá à pessoa, ele dá a bênção quando ele vê que a pessoa está fazendo bem. Que nem, por exemplo, isso aconteceu aqui e é verdade. Tá? Eu fui no pé da ameixa e tinha uma ameixa no pé. Uma. O pé estava morrendo, ele estava no fim da vida. Eu cheguei ali e tinha uma ameixa. Eu procurei, não tinha mais nenhuma. Eu peguei essa ameixa, a única que tinha.
Em vez de eu comer uma coisa que eu amo comer, aquela ameixa, é aquela nêspera, sabe aquela ameixa amarelinha, compridinha? Então eu chamo de ameixa, não era nêspera. E eu fui, minha prima estava aqui falando com minha mãe, eu fui lá e dei pra minha prima essa ameixa. Você entendeu? Eu dei pra minha prima. Depois, ainda naquele mesmo dia, eu voltei ali atrás. E você sabe o que aconteceram? Tinha mais 2 ameixas lá no pé. E aquelas 2 ameixas eu comi. Então quer dizer, se eu tivesse comido aquela ameixa, possivelmente eu tinha comido uma ameixa. Mas eu dei aquela pra minha prima, fui misericordioso, fui caridoso, generoso. O que aconteceu? Eu ganhei dobrado. Eu investi dinheiro na minha cachorra, que tinha idade, para manter ela mais saudável possível na sua velhice, comprando vitamina para ela, sênior, um monte de coisa lá na farmácia de pet, lá no Polipet em Mogi das Cruzes. E acabou tendo uma campanha. Eu preenchi lá o cupom da campanha. E Deus me abençoou pela minha generosidade com a cachorra, gastando dinheiro que eu não tinha com a cachorra. Uma televisão de 42 polegadas, zerinha, novinha, que tá no meu quarto hoje em dia. Tá? Por quê? Porque ele tá vendo que eu tô bem que eu tava fazendo para aquela cachorra, que infelizmente vocês sabem que ela se foi, mas eu tratei dela o máximo que eu pude. Tá entendendo? Só Deus sabe o que eu fiz por ela. Então, Deus, ele só abençoa aqueles que fazem o bem, que têm misericórdia. São esses que, que ele vai vir buscar. Essas pessoas que fazem o bem às outras, que pensam no outro. O que Jesus Cristo nos ensinou? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. O que é amar a Deus acima de tudo? É pôr ele em primeiro lugar na sua vida. É em primeiro lugar você pensar nele. Antes de filho, antes de marido, antes de mulher, antes de pai, antes de mãe. Antes de tudo, Deus em primeiro lugar. Então, quando a pessoa fala para você, eu preciso, você pode não trabalhar no sábado, mas um sábado você tem que trabalhar, nem que seja um sábado ao ano, ele vai te falar, pode te falar. Lembre-se, aí você está pensando, tua família está passando necessidade, tem filho para sustentar, tem mulher, aí eu te falo, qual que é o que Jesus ensinou? Deus acima de tudo. Então, é não. A resposta é não. Mas eu preciso trabalhar. É não. Se essa pessoa não te ajudar aí, em outro lugar vão ajudar. Assim como aquele homem que Silvio Santos não só é, promoveu, como pôs ele como funcionário de confiança, trabalhar com ele ali, e dobrou o salário do cara, como outros por aí que já aconteceu parecido, porque foram fiéis a Deus. E é isso que Deus está querendo de nós. Que nós sejamos fiéis a Ele. Então, amar a Deus acima de tudo é você pôr Ele em primeiro lugar na sua vida. Então, eu estou aqui, eu estou cansado, eu saí, fui com meu pai levar ele tomar medicação lá na UPA, que ele está tomando antibiótico na veia todo dia. Estou aqui, gravando meu áudio, já dei banho nas cachorras, estou aqui gravando meu áudio, fui estar lá em casa, tomando banho, já almoçando, não, estou aqui, gravando mensagem para vocês. Então, primeiro lugar é Deus para mim. Tá certo? Eu não vou deixar de gravar esse áudio de maneira alguma por nada, tá? Nem quando a minha cachorra morreu eu deixei de gravar esse áudio. Por quê? Porque Deus é em primeiro lugar. Eu não posso amar mais a minha cachorra do que a Deus. Eu amava demais a minha cachorra, mas eu amo muito mais a Deus. Entendeu? Então é Deus em primeiro lugar. O que é amar ao próximo? É você olhar para aquele ser humano e enxergar nele um irmão. Que nem um conhecido meu está doente, está internado no hospital já há 10 dias, uma conhecida. E com suspeita de câncer e tudo mais. E eu vou, só porque ela não é minha parente diretamente, eu vou renegar como não. Eu fico muito chateado, triste por ela estar nessa situação, pois ela é uma irmã. Ela é uma irmã para mim, é uma irmã de fé, né? Ela não é da minha igreja, não. Mas é uma irmã, porque ela é um ser humano. Todos nós somos irmãos. Eu sou irmão de vocês, todo mundo que está me ouvindo é meu irmão. Nós viemos da mesma origem,
Quem é o primeiro homem e a primeira mulher na Terra? Adão e Eva. Então todos nós viemos deles. Depois todo mundo foi destruído e ficou Noé e seus filhos. Da onde que nós viemos? De Noé, ele foi o único que sobrou. Portanto, nós somos de uma mesma família. Tá certo? Então, nós temos que se preocupar com qualquer pessoa. É muito interessante. A pessoa olha e fala, ah, coitada, morreu a cantora a Marília Mendonça lá no acidente. Nossa, coitada, sofrendo, os fãs chorando e noticiando tudo quanto é canal de televisão, né? Esses dias aqui morreu um motoqueiro num acidente de carro. Quantos canais que transmitiram a morte do coitado? Quantas pessoas choraram pela morte do coitado se não foi a família e os amigos? Ninguém. Por quê? Qual a diferença de morrer a Marília Mendonça e morrer esse rapaz? Nenhuma. Para Deus, que é o mais importante, nenhuma. Pois tanto a Marília quanto esse rapaz eram os filhos de Deus, eram irmãos, pois todos vieram da mesma família. Então, se você sente por um parente seu que morra, sinta também por um estranho, porque aquela pessoa também é um servo de Deus, também é filho de Deus. Deus sente para aquela pessoa, pode ser o maior ladrão do mundo, estuprador, pedófilo, não importa que seja aquela pessoa, Deus sente o sofrimento daquela pessoa sem qualquer outra, tá certo? Deus não aprova o que a pessoa está fazendo, mas ele é filho de Deus. Então, se aquela pessoa morre, Deus está sentindo. Se aquela pessoa se perde, Deus sofre junto. A hora que você vai falar, tem que matar aquela pessoa porque ela estuprou, porque ela matou, tudo bem. Aí isso acontece, você vai pensar que Deus vai sofrer se você matar aquela cachorra? Aquela cachorra, aquela pessoa? Hã? Ele vai sofrer, por quê? Porque ele deseja que aquela pessoa, por mais ruim que ela possa ter sido, que ela seja salva. E é essa a missão que ele deu para todos nós cristãos: trazer as pessoas para Deus, plantar a semente, assim como a samaritana que ouviu as palavras de Jesus e foi levar aos, aos seus lá aos samaritanos, e eles vieram até Jesus e muitas pessoas foram salvas, chamaram ele para ficar na cidade durante uns dias e ele pregou lá dentro. Então, é isso que Jesus espera de nós, que nós o apresentemos a quem não o conhece, que nós trazemos essas pessoas para Deus, porque essas pessoas são tão enfiadas nas trevas que o Espírito Santo não pode atingi-las, pois o Espírito Santo não consegue entrar em trevas, ele só consegue entrar onde há um pico de luz, nem que seja uma luz pequenininha, mas tem que haver a luz, senão o Espírito Santo não entra. Aliás, se as trevas forem maior que a luz dentro da pessoa, o Espírito Santo não consegue acessar. Por isso ele precisa do nosso corpo emprestado para através da gente ele alcançar aquela pessoa. Porque o Espírito Santo, não, assim como o ser humano não consegue estar na presença de Deus por conta da luz de Deus, o Espírito Santo não consegue chegar perto de uma pessoa em trevas por causa das trevas da pessoa, da escuridão. Porque assim, aí quem sofre, quem morre é ele. Entendeu? É a mesma situação invertida. Portanto, nós precisamos alcançar essas pessoas. Aqueles ladrões que estão presos, eles precisam de ajuda. Muitos deles podem se voltar para Deus e mudar. Quantos que já tem um cara, tem um senhor já de idade que ele tem frotas de carros aí, de carros desses carros particulares, né, de carros públicos, né, de táxis. E ele é o quê? É um exaltante. Mas ele deu um basta na vida. Alguém chegou para ele, levou a mensagem de Deus e ele deu um basta. E hoje ele é uma pessoa de Deus. Um outro homem, ele estava preso no Carandiru, ajudou a salvar muitas pessoas lá quando teve aquela chacina no Carandiru. Mas ele não chamaram a atenção dele, pessoas foram pregar para ele, mas ele insistiu em continuar no caminho errado. Ele acabou depois disso, metido num tiroteio com a polícia, acabou levando um tiro na coluna, ficando paralítico. Aí ele pegou, largou a vida de ladrão de uma vez. Ele precisou ficar paralítico para entender. Hoje ele é uma pessoa normal, uma pessoa de Deus, é uma pessoa que é convertida, batizada, vive, faz a coisa correta, tem seu trabalho, tem a sua vida. Então pessoas podem mudar, sim. Muita gente fica tirando sarro, o cara pegou e errou, estuprou, e agora tá com a Bíblia na mão, que nem, por exemplo, lá o maníaco do parque. Fala, o cara tá com a Bíblia agora na mão falando de Deus, depois do monte de estupro que ele cometeu. Gente, ele tem total direito de mudar. Ele errou, cometeu atos abomináveis, sim. Tem perdão que ele fez? Para nós, seres humanos, parece que não. Mas para Deus tem sim.
Se ele se arrepender do que fez e se converter de verdade, sendo misericordioso, uma pessoa boa dali em diante, ele vai estar salvo. Vocês querendo ou não. Não são vocês que escolhem. Lembre-se do ladrão na cruz. Jesus Cristo rejeitou o ladrão quando estava falando lá com ele? Não, ele disse o quê? Em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, ele perdoou o ladrão. Davi matou, Davi adulterou. E Jesus, Deus, Espírito Santo, perdoaram. Jesus estará, aliás, Davi estará no paraíso. E sabe qual que é a maior prova disso? É que se Davi não tivesse sido perdoado, de jeito nenhum Jesus Cristo seria chamado de filho de Davi. Tá certo? Jesus filho de, tem até uma música de Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim. Né? Então, Deus deu chance a Caim de se arrepender. Deus deu chances a várias e várias pessoas na Bíblia para se arrepender. Muitos se arrependeram e outros não. Então, você vê que até Nabucodonosor, um tirano que matou um monte de gente, atacando povos, engolindo povos, e Deus deu uma chance a ele antes de fazer a sentença lá, de transformar ele em fera. Depois que ele teve o sonho que Daniel traduziu, ele teve um ano para mudar, para isso não acontecer. E ele não mudou. E aí então ele se transformou em fera. Um ano Deus deu a Nabucodonosor para que ele mudasse. E ele não mudou. Entendeu? Deus deu chance a Israel várias vezes antes de entregá-los cativos novamente. Deus deu chance sobre chance, mandou profetas e profetas, mas Israel não ouviu. Então, Deus ele não destrói ninguém, a não ser que não haja salvação. Nós, seres humanos, somos como um vaso de cerâmica, de barro, um vaso de barro. Enquanto aquele barro está mole, você pode ir remoldando o vaso. A partir do momento que aquele vaso esfriou, ele endureceu, aí já não há mais o que fazer. Se ele ficou torto, ele vai ficar torto para sempre. Ou você quebra e faz outro, ou ele vai ficar torto para sempre. Você entendeu? A mesma coisa é o ser humano. Enquanto ele está ainda mole, há tempo de mudar. Agora, a partir do momento que o ser humano já endureceu, que não há mais como, ninguém tem contato com esse ser humano mais, que ele não aceita nem, que ele rejeitou já Deus totalmente, que não há mais salvação para ele, aí Deus então esquece deles. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a cidade de Enoque, lá com o dilúvio. Aquele povo, ele estava tão profundo nas trevas que o vaso dele já estava seco, já estava frio, já não tinha mais como remoldar. Então já não havia mais salvação para eles. Por isso Deus destruiu a terra com o dilúvio naquele momento. Mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles já estavam tão profundo nas trevas que não tinha mais volta para eles também. Por isso Deus destruiu lá com a chuva de fogo do céu. A mulher de Ló, ela foi transformada em estátua de sal porque ela rejeitou uma ordem direta de Deus. Foi dito, não olhe para trás. E ela olhou. Deus fez aquilo com ela porque ele viu que não tinha mais volta para ela, que ela era uma mulher totalmente aprofundada em trevas. Então, enquanto a chance, enquanto você ouve o Espírito Santo, se você está parando para ouvir este vídeo, é porque Deus ainda tem esperança, ainda tem condição da sua transformação. Todo mundo tem chance de se transformar. É preciso que nós levamos a mensagem aos assassinos, aos estupradores, aos, aos ladrões que estão presos. Essas pessoas precisam mudar. Tá certo? Então, pessoas podem se transformar. Muitas vezes, a pessoa entra nessa de ladrão por falta de emprego, por falta de desespero de ver a família passando fome e não ter nada outra coisa para fazer, né? Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a se voltar para Deus. Confiar em Deus, conhecer esse Deus para poder confiar, porque já cansei de falar, a gente não confia em quem a gente não conhece. Então, a mesma coisa, Deus chegar para você, você nunca me viu na vida. Vocês nem sabem qual é o meu rosto, porque eu só mando mensagem sem aparecer. Então vamos supor, eu apareço para vocês, eu ofereço para vocês
ou você tá com, oferece um chocolate, vocês vão aceitar? Não, vocês não vão, vocês não me conhecem, vocês não sabem se eu injetei alguma coisa nesse chocolate. Posso pegar com uma agulha e injetar ali droga, coisa para dar para vocês. Agora, se chegar para vocês, um amigo de vocês, um conhecido, um parente, e te der o mesmo chocolate, mesmo, mas igualzinho, você vai aceitar. Por quê? Porque você conhece. Mas será que esse amigo, ele pode também não te dar, esse conhecido seu, te dar um chocolate com droga? Ah, não, ele não faria isso, eu confio nele. Mas vamos supor que esse amigo cometeu o erro de aceitar esse chocolate de um estranho e ao invés de ficar para ele, ele deu de presente para você. E esse chocolate contém droga. E você não sabia. Às vezes, de onde menos se espera, vem o golpe. Às vezes a pessoa não tem nem culpa, mas ela te deu o golpe. Sem nem mesmo saber, como um caso como esse. Agora, quando você conhece a Deus, ou você conhece confiança total numa pessoa, que você sabe que aquela pessoa jamais aceitaria nada do estranho também, você então passa a confiar totalmente nessa pessoa. Assim é com Deus. Se você não o conhece intimamente, completamente, você não vai confiar nele. Por isso que muita gente não confia, porque não conhece ainda. Porque não sabem do seu poder. Porque não sabem quem é esse Deus. Ele não é simplesmente um ser que está lá em cima, lá, vivendo a vida dele. Não. Ele é um ser que se preocupa com toda a humanidade. Ele é um ser que procura chamar as pessoas para Deus. Ele quer ver todo mundo lá na vida eterna. É o Deus que vai chorar lágrimas de sangue, vai cair as lágrimas dos seus olhos quando vê as pessoas perdidas lá que ele vai ter que matar, que ele vai ter que jogar na lago de fogo. Ele vai sofrer demais, vai chorar com aquilo. Em desespero porque ele vai ter que fazer isso, ele não queria. Porque ele ama aquelas pessoas. E a hora que vocês entenderem que é esse amor que nós temos que ter para os nossos semelhantes, é isso que Deus quer da gente para que nós tenhamos para a vida eterna. E como é que a gente vai adquirir isso? Treinando, fazendo diariamente, estudando a Bíblia, aprendendo sobre Deus, conhecendo a Deus, deixando que cada vez mais o Espírito Santo tome. Faça o batismo corretamente. Se você já é batizado, mas você não conhecia essas coisas que eu vim falando para vocês, batizem novamente. Se vocês se batizaram, mas estão vivendo a mesma vida de antes, o que eu aconselho a vocês? Estuda a Bíblia, façam um trabalho de estudo, aprendam bastante as coisas, e quando se sentirem preparados para essa conversão verdadeira, vão e se batizem novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Pois o batismo é a consagração da transformação. Se você não se transformou, o teu batismo não valeu nada. Nada. É por isso que na igreja a qual eu frequento, a pessoa só se batiza depois de um longo estudo bíblico. Ninguém entra na igreja e já é batizado. Eu acho que eu fui um dos mais rápidos a ser batizado, mas foi por quê? Porque antes de entrar na igreja eu já estudava com os cursos bíblicos pelo celular e também lia a Bíblia e acompanhava a TV Novo Tempo. Eu já fazia o meu estudo em casa. Quando eu entrei eu já estava preparado para o batismo. Tá certo? Então, nós precisamos se batizar, queridos irmãos. Nós precisamos do batismo. Nós precisamos estar preparados. O fim se aproxima. Jesus está voltando. Quando ele disser lá, está feito, o Espírito Santo aqui também vai falar, está feito, e vai se retirar. E nós queremos a mercê do mal, e Jesus Cristo vai voltar para nos libertar. Nós o veremos descer do céu. Todo olho nu irá vê-lo. Como será? Não sei, mas todo mundo, seja aqui no Brasil, seja lá na Austrália, seja no Japão, seja na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Londres, em Paris, na China, no Japão, na Coreia, não interessa, no alto mar, não interessa onde você esteja. Todo mundo verá ele, em luz, aquela luz e ele descendo do céu para nos buscar ao olho nu. Não é pelo computador que nós veremos, não é pela televisão, é a olho nu. Nós veremos descer do céu. E ele
vai parar numa nuvem e vai arrebatar, vai ressuscitar os mortos salvos, e depois de ressuscitar os mortos salvos, ele vai transformar os vivos. E aí arrebatará todo mundo junto com ele, levará-nos ao céu por 1 milênio. Lá nós saberemos o porquê que cada pessoa que não está lá não se perdeu, tá? Nós vamos saber. E vamos entender que essas pessoas não estão lá porque não estão salvas, porque não quiseram estar salvas, porque elas rejeitaram, porque elas não quiseram ser salvas. Aí depois desse milênio, a nova Jerusalém vai descer do céu lá em Israel, em Jerusalém, lá onde era o templo. E aí os, os mortos perdidos serão ressuscitados. E aí vão ser jogados no lago de fogo e terão depois da morte eterna. A terra será purificada e aqui viveremos a nossa vida eterna. Porque é isso que Deus quer de nós. E é isso que vai acontecer. E antes que aconteça a volta de Cristo, a segunda besta vai se manifestar e vai obrigar as pessoas a guardar o domingo, pois ele é a marca da besta. O domingo é o selo de Satanás. Tá? Quando você lê domingo, em inglês é Saturday, quer dizer o dia de Satanás. Tá? Porque quer dizer Saturday quer dizer o dia do sol. E o sol era uma das coisas que foi usada por Satanás para enganar as pessoas. Pois muitos chamavam ele de Deus Sol ou de Deus Ra, como os egípcios, que veio de Satanás. Então é o dia de Satanás. Enquanto sábado quer dizer descanso. Na verdade, Saturday não, é Sunday, né? Domingo é Sunday. Saturday é o sábado, quer dizer descanso, é o dia de Deus. Agora, é o selo de Deus, é o selo de Jesus. É esse selo que tem que estar na sua fronte quando Jesus voltar. Porque é esse selo que vai te levar para o paraíso. Se a sua fronte não estiver selada com esse selo, você não irá para o paraíso. E quem sela? Sou eu? É o pastor? É a igreja? Não. Os próprios anjos de Deus é quem selarão. Esse selo, ele é simbólico, né? O anjo vai vir e selou minha cabeça sem nem perceber. Tá? Os anjos de Jesus verão quem estiver selado. E qual que é esse selo? É a marca, é o sábado. Então nós precisamos da guarda do sábado. Pode ser que não aconteça no nosso tempo aqui, pode ser que ainda demore alguns anos, não sabemos quando vai ser. Mas nós temos que estar já preparados, porque pode acontecer a qualquer momento. E mesmo que não aconteça na nossa época, o seu filho pode estar aí, o seu neto, o seu bisneto, não sei. E você quer que essas pessoas se percam por sua culpa, porque você agora deixou a marca de Deus de lado, por rebeldia? Ou será que não é melhor você seguir o correto agora, para dar o bom exemplo e guiar a sua família para o caminho certo, para que todos estejam na vida eterna? Hã? Você mulheres que estão me ouvindo, vocês mulheres, saibam que o poder maior para levar a sua família para a vida eterna depende mais de você do que do seu marido, pois você é o exemplo maior da família, você é quem tem o dom de, de sedução e que é capaz de trazer essa família para a igreja. É você que tem o poder de estabilizar e ter base se a sua família está em Deus. É como disse ontem o empresário Cacá Diniz. Ele foi ontem no programa com a esposa dele, a cantora Simone Mendes. E aí a Patrícia perguntou para ele, qual é o segredo para um casamento tão bom e duradouro? E ele respondeu, é ter como base do casamento Jesus Cristo. E essa, queridos irmãos, é o segredo para qualquer casamento ser duradouro. É o segredo para que a sua família seja próspera e feliz. É ter como base da família Jesus Cristo. E quem é que traz essa base para a família? A mulher. Porque Cacá Diniz era um perdido na vida. E quem foi que trouxe ele para Deus? Como ele disse lá ontem, ele disse isso. Eu não só conheci o amor da minha vida, como a pessoa que me levou para Deus. Foi ela, Simone Mendes. Tá? E se alguém tem alguma dúvida de que Simone Mendes
é uma pessoa que poderá ser salva, muita gente chama ela de hipócrita, porque ela dançou no carnaval, porque não sei o quê. Só que Simone Mendes mostra uma pessoa de Deus a cada dia. Primeiro, conheço com o marido. Segundo, porque mesmo depois do rompimento com a irmã, da irmã de ter tido problema com a irmã e ter rompido a dupla, aonde está agora a cantora Simária, irmã da Simone, que está doente? Na casa de Simone. E quem é que está cuidando de Simária? Simone. Isso é uma pessoa que tem Deus consigo. Isso é o que todo ser humano deveria fazer. Mesmo ela estando brigada com a irmã, mesmo a irmã tendo abandonado, deixado ela sozinha no meio da carreira que estava brilhando, ela não deixou de cuidar da irmã. Isso é um sinal do poder de Deus, é a misericórdia. Muitas pessoas acontecem coisas, estão brigadas e não faz nada. E eu conheço pessoa, por exemplo, que tem uma pessoa que é amiga dela a vida inteira, há muitos e muitos anos, e aí tiveram uma briga e ficaram sem se falar durante acho que 1 ano, 2 anos. E nesse meio tempo, o pai dessa pessoa morreu e essa pessoa foi incapaz de ir lá e dar o sentimento àquela pessoa. Por quê? Porque estavam brigados. Isso é uma coisa que uma pessoa de Deus faz? Jamais. Uma pessoa de Deus não faz isso. Não interessa se você está brigado, uma briga, seja o que for que tenha acontecido para brigar. Se aquela pessoa perdeu um ente querido, é sua obrigação ir lá e dar os sentimentos. Não interessa quem seja, não interessa o porquê da briga. Vai lá e dê os sentimentos àquela pessoa. Vai lá e dê um amparo àquela pessoa. Porque é isso que uma pessoa de Deus faz. É perdoar. É perdoar. A pessoa de Deus perdoa. A pessoa de Deus não remoe coisas passadas. A pessoa de Deus vive o presente, não vive o passado. E nem vive do futuro. Vive do presente. Não se esqueçam disso. Vamos se voltar para Deus enquanto é tempo. Eu estou aqui falando, falando, falando. Quando Deus voltar, quando você vê Jesus Cristo voltando, é tarde demais. Não queiram deixar para a última hora, porque vocês vão ser pegos em calça curta, assim como as 5 mulheres lá, as 5 virgens que estavam esperando o noivo, foram pegas. Pois elas ficaram sem hora e tiveram que buscar para a lamparina. Quando voltaram, o noivo já tinha recolhido as outras e elas ficaram para trás. Por quê? Porque elas não estavam preparadas, não estavam precavidas em trazer o óleo. Enquanto as outras trouxeram o óleo, elas não trouxeram. Portanto, um deslize é suficiente para a gente se perder. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus e estar com Deus. Por isso a importância de estar com Deus. Os sinais do tempo do fim estão cada vez mais se demonstrando presentes. Quando você vai ver certas falas do atual eleito presidente dos Estados Unidos, falando certas coisas que podem desencadear os acontecimentos citados biblicamente. Quando você vê o atual presidente do nosso país falando de fechar todas as igrejas, o tempo do fim se aproxima. Lembre-se disso. O fim se aproxima. A volta de Jesus se aproxima. Se você não estiver preparado, você vai para o lago de fogo com a morte eterna. Depois que Jesus Cristo estiver aí, não adianta implorar, não adianta chorar. Então, se preparem agora. Não deixe para a última hora. Vá para uma igreja. Estude a Bíblia. Não é só você ir para a igreja. Estude a Bíblia. Leia, está estudando uma parte e outra. Compre um livro de estudo. Eu posso te recomendar. Tem a Bíblia Discípulo, de várias igrejas. Tem a Bíblia de Estudo Andrews. Tá? No Facebook está vendendo uma tábua de bíblica, né? Tábua tábua temporal bíblica, né? Que é separando as épocas, né? Eu tenho uma, comprei uma no Facebook. Compre, estude a Bíblia, veja os acontecimentos, aprenda sobre a Bíblia, saiba quem é o Deus a qual você diz seguir, aprenda a conhecê-lo, a respeitá-lo, a amá-lo e a confiar nele. Ouçam o que eu estou dizendo. Eu não estou pedindo para ninguém vir para a igreja adventista do sétimo dia. Jamais eu falaria isso. Eu estou pedindo para que vocês se voltem para Deus. Pois nós adventistas respeitamos a todas as religiões. Qualquer um que quiser visitar nossa igreja é muito bem-vindo.
Não queremos que ninguém venha para cá, queremos que vocês se voltem para Deus. Quando vai um adventista no cemitério e fala algo para uma pessoa que não compreende alguma verdade bíblica, não é porque nós estamos querendo dizer, venha para a adventista. Não. Entenda, Jesus diz na Bíblia que a morte é só um sono, que a pessoa está no pó da terra e que poderá ser ressuscitado para a vida eterna, para a morte eterna. Mas essa pessoa está dormindo, nem nada ela sabe. Não adianta a missa de sétimo dia, não adianta querer falar com ela, achar que pode falar através do Espírito. Não existe. Ela está dormindo e os mortos de nada sabem. Jesus Cristo disse com essas mesmas palavras: os mortos de nada sabem. Então, vamos aprender sobre Deus, a Bíblia, enquanto é tempo. Estudem, vamos estudar a Bíblia. Não fale, não tenho tempo, porque se você tem tempo para ver porcaria de novela, porcaria de programas policiais, porcarias de programas de auditório, porcaria de programas de entrevista, tem tempo para ver porcarias de vídeo editorado e outras besteiras no YouTube, outras coisas que seja, TikTok, Kawaii, lá, outra rede social, você tem tempo para estudar a Bíblia. Em vez de ficar vendo essas porcarias, vai estudar a Bíblia. Ouça esses vídeos que eu estou mandando. Se você tem tempo para isso, se você tem tempo para ouvir um vídeo, enquanto está limpando uma casa, vai ouvir os meus vídeos, ouve outros vídeos. Aprenda. Você não quer ler a Bíblia? Enquanto está limpando a casa, põe para trocar a Bíblia narrada na voz do Cid Moreira e vai ouvindo. Vamos estudar a Bíblia, vamos aprender sobre a Bíblia, preste atenção na Bíblia, é a única chance de salvação que todos nós temos. Está ali. Se você rejeitar ali, você rejeita a sua salvação. E se você quer ir para a morte eterna, para o lago de fogo, eu não quero. Eu já tomei minha decisão. Agora cabe a vocês tomar de vocês. Tá? E eu levo o nome muitas vezes de ruim, de malvado, de não sei o quê. Eu não me importo, porque eu não sou nada disso. Eu não me importo, porque Deus é comigo. Toda vez que eu venho gravar esse áudio, tem gente que me enche a paciência. Ah, eu não estou gravando áudio, porque não sei o quê. Você viu o demônio falando na voz dessa pessoa. E eu abomino, sai fora da minha vida, demônio. Porque eu não quero saber de você na minha vida. Não adianta você vir desdenhar do que eu estou fazendo. Eu vou continuar fazendo, porque Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Eu vou continuar gravando esses áudios, porque eu quero, porque eu gosto de trazer as pessoas para Deus, porque eu faço isso de coração, porque Deus é Pai e não é padrasto, porque é a minha obrigação como cristão, como discípulo de Deus, trazer as pessoas para Deus. Então não me importa o que fale, que não, eu vou gravar. Ah, mas tem isso aqui para fazer. Não me importa, Deus vem em primeiro lugar. E eu vou gravar esses áudios em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Então, não adianta chegar em mim e falar, o Estado foi abolido, o Estado não sei o quê. Me prova na Bíblia, porque só falar não adianta. E uma pessoa que não tem moral para falar, vir falar comigo não adianta, porque não vai me convencer de jeito nenhum. A pessoa para falar comigo alguma coisa tem que ter anos de estudo na Bíblia para me provar biblicamente. A pessoa que não pega uma Bíblia na mão, que vem me falar que o Estado foi abolido, que a carne de porco agora pode ser comida, porque não sei o quê, vai falar para outro, porque para mim não tem poder, eu só falo. Você não tem capacidade, não tem estudo moral para poder falar sobre esse assunto. Primeiro você vai ter que ter o conhecimento para poder falar de determinado assunto. Eu, por exemplo, eu posso chegar e discutir com um médico sobre doença? Não posso, por quê? Porque eu não tenho estudo para discutir com ele sobre isso. Eu vou ter que estudar para isso. Mesma coisa é a Bíblia. Não vem falar comigo se você não estuda a Bíblia. Porque eu estudo. Eu posso provar para você que o sábado não foi abolido. Eu posso provar para qualquer um que quiser que o sábado não foi abolido, a carne de porco não é para ser comida como outras carnes imundas também não. Portanto, não vem falar comigo. Tá? A não ser que você tenha provas bíblicas que foi abolido. Se você não tem provas, não vem querer me enganar. Porque Deus está comigo e não e o poder do mal não tem poder sobre mim. Não esqueçam disso. Tá? Por isso, eu estou chamando, falando alto mesmo, que é para chamar a atenção de vocês. Se voltem para Deus enquanto é tempo, porque quando o lago de fogo vier, é tarde demais. Tá certo? Muito obrigado a todos. Preste atenção nessa meditação, se volte para Deus enquanto é tempo. Chega dessa rebeldia, chega de ser hipócritas. Ou vem para Deus de uma vez, ou vai para o demônio de uma vez. Mas não fique em cima do muro, porque não vai adiantar nada. O cima do muro pertence ao demônio. Deus não quer ninguém em cima do muro. Ou você desce de um lado, ou desce do outro. Faça a sua escolha. É muito melhor você ser um ateu do que ser um falso cristão, como muitos têm sido. São um cristão hipócrita. É melhor ser ateu. Tá? Porque Deus vai ter muito mais piedade de um ateu do que de um falso cristão. Porque é muito pior do que você não acreditar
é você levar pessoas para o caminho errado. Isso é muito pior. Tá certo? E para aqueles que estão rejeitando o ensinamento de Deus, eu balanço a minha sandália aqui, ó, estou balançando, jogando pó no chão, como advertência para vocês. E como disse Jesus, para quem te balança a sandália, vai ter mais piedade no dia do julgamento, vai ter mais piedade, vão olhar com mais carinho para o povo de Sodoma e Gomorra, do que para aqueles que estamos sacudindo as sandálias. Lembre-se disso. Muito obrigado a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.